Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós estamos dando início, semana passada foi a introdução, a uma série de mensagens nas próximas 8 semanas. Nós estaremos tratando sobre o tema Ame a sua igreja. 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. Este é um tema extremamente necessário, extremamente importante, porque, por vezes, nós nos esquecemos do que é igreja e como é importante, como é um privilégio nós fazermos parte desta comunidade de homens e mulheres que foram alcançados por Cristo. Então, nós teremos 8 verdades preciosas e, ao longo das semanas, nós vamos tratando dessas verdades. A verdade de hoje é pertencer. Uma família centrada no Evangelho. Então, hoje nós vamos falar sobre pertencimento, sobre pertencer a esta comunidade e entender o que é pertencer a uma comunidade, o que é fazer parte dessa comunidade, olhando para a carta de Paulo aos Efésios. Então, eu vou fazer a leitura e eu peço que você acompanhe. Eu estarei lendo, então, Efésios 2, do versículo 11 ao versículo 22. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aquele que se intitula circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a iluminação do seu Espírito Santo sobre esse texto. Pai, entendemos que esta é a sua palavra, Pai. Mas entendemos também que somos totalmente dependentes do Mestre, totalmente dependentes do Espírito Santo, para iluminar esta palavra, para plantar esta palavra de forma que ela venha florescer, transformar, converter, perdoar, libertar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos estar juntos. Obrigado porque podemos pertencer a uma igreja local. Obrigado porque a sua graça e a sua misericórdia foi derramada sobre nós. E aqueles que porventura, Pai, ainda não são participantes desta graça e misericórdia, que, Pai, possam ser alcançados pelo Senhor através do Evangelho, através da palavra viva e eficaz, suficiente, necessária a cada um de nós. Então faça a obra, Espírito Santo, a obra que somente o Senhor pode fazer, que é nos convencer, nos converter, nos transformar, aplicar a redenção às nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pertencer. Segundo uma pesquisa feita sobre o tempo gasto em redes sociais, os brasileiros estão passando, numa média, um total, e pasmem, queridos, pasmem,
9 horas e 13 minutos por dia nas redes sociais. O dia tem 24 horas, mas uma pesquisa feita, ela aponta que o brasileiro, e o Brasil é o segundo país com maior tempo em redes sociais. A permanência nas redes acontece por acreditarem que é uma alternativa para construir relacionamentos. Os seres humanos têm esta necessidade. Quando nós falamos de pertencimento, isso não é uma necessidade do cristão. Isso é uma necessidade do ser humano. Ninguém pode viver isolado. Ninguém vive sozinho. Dependemos de outras pessoas nas várias áreas e várias circunstâncias da nossa vida. Então, os seres humanos, eles têm essa necessidade de pertencimento, de relacionamento, de manter relacionamentos. Essas relações são importantes porque elas moldam o nosso comportamento, elas moldam pensamentos, elas moldam crenças de uma pessoa, trazem benefícios até mesmo para a sua sobrevivência. Somos prova viva disso, né? Estamos aqui sobrevivendo porque dependemos e, por vezes, nos relacionamos com pessoas que diretamente estão aí agindo e trabalhando para uma melhor qualidade de vida. Relacionamentos são necessários, relacionamentos são importantes e nós temos em nós o desejo de pertencer. Mas estar rodeado de pessoas, e nós também sabemos disso, não garante sentimento de pertencimento. Podemos estar a todo momento cercados de gente, mas não nos identificarmos com nenhum grupo, ou nunca nos sentirmos realmente parte de um grupo. E aí podemos viver isso nos vários relacionamentos que nós temos, inclusive numa igreja local. Isso porque pertencer tem a ver com se sentir acolhido, entendido, amado. A solidão aumenta, a depressão avança, apesar do número de pessoas conectadas nas redes sociais. E este número cresce, exponencialmente. Do que as pessoas estão em busca ao gastarem, então, tanto tempo nas redes, tanto tempo conectadas? As redes sociais, elas geram uma ilusão, e uma ilusão de um pertencimento momentâneo. Mas, aonde ela planta pertencimento, entrega insatisfação. Por quê? Porque as redes sociais também são uma vitrine de vidas perfeitas. E o problema é que somos imperfeitos demais para fazer parte desses círculos perfeitos. Estamos perdidos, então, não temos condições de fazer parte desses círculos, estamos perdidos longe disso, irmãos. Existe uma comunidade real, de pessoas reais, com problemas reais, que recebe homens e mulheres, que também são reais, mas que entenderam a necessidade de arrependimento. Então existe um lugar a pertencer, um lugar real e não virtual, de gente que sangra, que chora, que sua, de gente que reclama, de gente que é inconveniente, de gente que é rabugenta, que é alegre, que é legal, que é chata. Hoje alguém veio reclamar e eu falei, é seu irmão, ame-o. E aí depois outra pessoa veio fazer um comentário de outro, eu falei, é irmão, é família, então ame, porque é essa relação de homens e mulheres reais, transformados, arrependidos e agregados. Deus, sabendo da necessidade de pertencimento que teríamos, criou a igreja. Uma comunidade diferente de qualquer outra comunidade desta terra. E a criou para que ali seus filhos pudessem pertencer, amar e serem amados, cuidar e serem cuidados. Hoje nós vamos então olhar para a carta aos Efésios e vamos entender um pouco mais sobre pertencimento. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, olhando para esta carta, é que, distante de Cristo, estávamos sem comunidade a pertencer. Paulo vai dizer o seguinte nos versículos 11 e 12. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão,
por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade, estavam separados da aliança, estranhos à promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Paulo trata da situação espiritual. O que Paulo está tratando aqui, né, gente? Nós não estamos expondo a carta toda, então é necessário nós pontuarmos isso. O que Paulo está falando quando ele diz, olha, vocês antes eram gentios, vocês não faziam parte da comunidade? Paulo está tratando aqui de um problema que acontecia dentro da igreja dos Efésios entre judeus e gentios. Ele lembra aos gentios que já se converteram a condição deles. Qual era a condição deles? A maior parte dos leitores originais de Paulo, a maior parte da igreja de Éfeso era de gentios convertidos. O que é um gentio, né? Era alguém que não era judeu. O apóstolo lembra a esses homens e mulheres qual era a sua posição antes do evangelho, aonde eles estavam antes do evangelho. E aí você vai parar e vai reconhecer juntamente comigo nessa noite que partidarismo, divisão, desunião não são problemas do nosso tempo apenas. Ah, pastor, porque esse tempo é um tempo muito difícil, é um tempo de muitas divisões, as pessoas... Não. Quando nós olhamos para Paulo, o que nós estamos vendo? Um homem pecador, ele hoje continua no mesmo caminho, século após século, daqueles que estavam, por exemplo, na igreja de Éfeso. Faz parte da natureza humana pecaminosa construir muros. Por vezes construímos muros porque queremos nos proteger e vivemos uma ilusão de pensar que se eu construir um muro em volta de mim, eu vou estar me protegendo, porque eu já me magoei, porque eu já me chateei, porque já me feriram. E nós, então, construímos muros para nos proteger. Mas também, por vezes, construímos muros para preservar o nosso estilo de vida, o nosso pensamento, o nosso status social. A questão é, estamos sempre construindo muros. No Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, muros construídos, né, entre escravos e senhores de escravos. Os senhores, eles olhavam para os escravos como se eles fossem inferiores. Mas os escravos olhavam para seus senhores com desprezo, com ressentimento. Consequentemente, um desafio da igreja era a relação entre senhores de escravo e escravos, cristãos, que agora eram iguais, eram irmãos. Nós temos uma carta de Paulo, um escravo que foge, e agora Paulo pega o escravo e manda uma carta para o dono dele, por ele, olha, você deveria ser morto, açoitado, não. Olha, receba ele é irmão, ele faz parte agora da comunidade, somos todos de uma só família, mas muros eram construídos. Você quer ver outros muros? As mulheres eram desprezadas como inferiores, estavam um degrau acima dos escravos. Quando uma mulher se tornava cristã, no contexto do Novo Testamento, sua vida mudava completamente. Por quê? Porque ela agora pertencia a uma comunidade que valorizava e enxergava todos como iguais. Ela não era mais inferior. Ela agora estava ali, igual a todos. E isso trazia muitos problemas para ela. Por quê? Porque um marido incrédulo, provavelmente, ele iria se divorciar dela. Simplesmente por ela ter tomado uma decisão tão radical, sem o seu consentimento. Você quer ver um outro problema? Os gregos. Os gregos, eles dividiam a humanidade através do seu orgulho por uma cultura superior entre gregos e bárbaros. Quem não era grego era bárbaro. Cícero, um romano, chega a dizer, né, como dizem os gregos, todos os homens são divididos em duas classes, ou são gregos ou são bárbaros. E nós temos aqui no texto judeus e gentios. Isso é apenas para pontuar que nós somos tendenciosos a construir muros, a tentar construir muros
talvez para nos proteger, deixando outros distantes, talvez para nos preservar, mas o homem pecador faz isso. Essas divisões fazem parte da história da humanidade, mas ela é fruto do pecado. Hoje também vivemos isso, né? Na nossa sociedade, brancos e negros, patrões e trabalhadores, homens e mulheres, calvinistas e arminianos, tradicionais e pentecostais, estão sempre tentando construir muros para trazer divisão. O objetivo desses muros é enfraquecer o corpo, é dividir. O próprio Cristo vai falar isso em Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não irá subsistir. A desunião dentro da igreja de Éfeso foi principalmente entre crentes judeus e crentes gentios. Precisamos entender que a unidade, preste atenção nisso, a unidade e o pertencimento da igreja não acontece a nível organizacional, não acontece a nível administrativo. Nós não conseguimos trabalhar união, porque nós vamos criar ambientes, e nós estamos fazendo isso. Nós retornamos com o grupo de discipulado, amanhã tem grupo de adolescentes funcionando, quarta-feira tem, isso são ambientes para trazer união, mas a união verdadeira, a união e o pertencimento, aquela que permanece de fato, não é uma ação administrativa, mas uma ação espiritual. É o próprio Espírito Santo que trabalha em nós, nos fazendo ter esse sentimento de necessidade de pertencimento, de olhar para a igreja real e dizer: eu sei que ela não é perfeita, eu também não sou, mas eu preciso pertencer a este grupo, a este povo. Por quê? Porque eu estava perdido, porque eu estava sem Cristo, porque eu estava lutando perdido, solitário, sozinho, vagando nesta vida, e Cristo me alcançou, e agora por me alcançar, Ele me direciona a uma comunidade, a viver em comunidade. Lutamos pela unidade, pelo pertencimento, espiritualmente, orando, buscando ao Senhor, porque o pecado deseja nos manter separados, sem comunhão, sem pertencimento ao corpo. E era assim que vivíamos, Paulo vai dizer, antes de Cristo. Não havia esse sentimento de pertencimento. E é por isso que nós precisamos combater quando este sentimento de não querer pertencer começa a tomar conta dos nossos corações. E nós sabemos que isso acontece. Ah, pastor, mas eu sou salvo, glória a Deus, que bênção. Mas ainda assim o diabo, ainda hoje, tempos e tempos depois, anos e anos depois da sua conversão e da minha também, o diabo planta sementes de um desejo de não pertencer. E talvez porque ao olhar para o corpo, dando alguns passos para trás, fica evidente os problemas. Mas quando vemos os problemas do corpo, infelizmente não vemos os nossos próprios problemas. E talvez nos coloquemos em um patamar de achar: eu estou em condições de apontar os problemas da comunidade sem enxergar que isso é arrogância infantil, que isso é arrogância. Paulo está dizendo: vocês antes estavam sem Cristo. Vocês antes estavam perdidos. Essa era a condição de vocês. Essa era a nossa condição. Pertencer a uma igreja significa se dedicar à sua vida comunitária. Uma vida que deve ser centrada no Evangelho, aonde um serve o outro com alegria e a missão de Cristo é levada adiante por todos. É isso que Satanás não quer, queridos. É contra isso que Satanás luta sempre. Ele quer que nós construamos muros, ao invés de construirmos pontes. Satanás quer que a gente construa muros, ao invés de construir pontes para que relacionamentos eles aconteçam. Neste mundo corrompido, Deus nos deu este anseio por comunidade e por pertencimento. E nos deu também o lugar onde nós poderemos, ter esse anseio por pertencimento saciado. E não é no Instagram, Facebook ou qualquer rede social. É na igreja. É na igreja que os nossos anseios por pertencimento são então satisfeitos. Paulo vai destacar aqui no texto características da vida daqueles que estão distantes de Cristo.
sem pertencer à igreja. E ele diz, olha, vocês eram gentios na carne, né? Vocês eram separados, vocês não eram judeus, vocês nasceram em outros povos, vocês eram chamados incircuncisão, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados da igreja, estranhos à aliança da promessa. A aliança é um tema que permeia toda a Bíblia. E Deus a todo tempo está ali tratando da sua aliança. Ele está dizendo, aqueles que estão fora de Israel, aqueles que estão distantes de Cristo, estão distantes também da aliança, das bênçãos da aliança. Não tendo esperança. Quem está sem Cristo está sem esperança. Quem está sem Cristo está sempre se frustrando, procurando relacionamentos, procurando pertencer, mas nunca encontrando um lugar que possa de fato pertencer. Este lugar real, de pessoas reais. Ele vai dizer, estavam sem Deus no mundo. Uma situação miserável, uma situação de total perdição, uma situação de total desespero. Esse era o estado espiritual daqueles que não haviam sido alcançados por Cristo. Mas esse também, no nosso tempo, é o estado espiritual. Não podemos esquecer deste fato, né? Paulo os convidou a recordar que em outro tempo eles não pertenciam ao povo de Deus. Claro que essa verdade se aplica também a nós, e não somente aos efésios. Ela é a nossa realidade também. Estávamos sem Cristo, éramos estranhos à aliança, separados de Deus, sem Deus no mundo. Não pertencíamos à comunidade, vivíamos procurando um lugar para poder pertencer. Paulo, então, em primeiro lugar, ele aponta para a condição deste homem, dessa mulher, quando está distante de Cristo. Não tem lugar para pertencer. Mas então, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo vai falar da verdade mais maravilhosa. Ele vai dizer, mas Cristo encontrou vocês. Cristo alcançou vocês. Ele começa o versículo 13 dizendo, mas agora. Ele faz com que esses homens olhem para o passado, eles contemplam o passado e a sua condição antes de serem alcançados por Cristo. Mas então Paulo diz, mas agora. O versículo 13 inicia mostrando o contraste entre a nova vida e a velha vida. É um paralelo que o apóstolo faz entre a velha vida e essa nova vida conquistada por Cristo, através da sua obra de redenção. Os contrastes são, vocês estavam sem Cristo, mas agora vocês estão em Cristo. Antes vocês estavam separados e excluídos, mas agora vocês foram alcançados e chegaram perto. Antes vocês estavam separados na carne, agora foram unidos no mesmo Espírito. O poder da unidade neste novo pacto de Deus com o homem está no sangue de Cristo. Expresso no versículo 13, né? Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. É o sangue de Cristo. É o sangue do pacto. Assim como nós vemos em Êxodo, um animal sendo morto e o sangue sendo aspergido, e ali um pacto, uma aliança sendo feita com Moisés e com o povo de Israel, o Senhor vai falar antes da sua morte, na última ceia, dizendo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, a nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo, eu estou firmando uma nova aliança. E Paulo agora, tempos depois, está dizendo, olha, esta nova condição que vocês vivem é uma condição vivida por causa do sangue de Cristo. É o sangue que perdoa, é o sangue que transforma. Pelo sangue de Cristo, todas as pessoas, judeus e gentios, são trazidas para perto de Deus. E essa proximidade não é uma proximidade externa, não é uma proximidade social, nacional, geográfica, mas é um alcance espiritual. A única solução para as divisões entre os homens, a única solução para que os muros sejam quebrados é exatamente a remoção do pecado. E é exatamente isso que Cristo realiza pelo derramamento do seu sangue. Aqueles que confiam em sua obra, aqueles que confiam em seu sangue, aqueles que depositam a sua confiança em sua obra expiatória, em sua obra perdoadora, são libertos do pecado em uma nova natureza. E serão permanentemente livres do pecado, com novos corpos glorificados. Agora o pecado livres do poder, mas então completamente livres, perfeitamente livres na Nova Jerusalém, na eternidade.
Agora podemos lutar contra o pecado e lutar contra os apelos que o pecado faz em construirmos muros novamente. Em construirmos muros que Cristo foi quem derrubou. Quem derrubou os muros não fomos nós. Não teríamos condições disso. Foi o próprio Cristo quem os destruiu. Mas aí o que nós fazemos então? Ouvindo o pecado, começamos a construir muros novamente. Começamos a construir e pegar as pedras novamente para empilhar e construir muros. Não! Cristo destruiu os muros. Estamos livres do poder do pecado e podemos lutar contra esses sentimentos que querem nos afastar, que querem nos tirar deste pertencimento comunitário que nós vivemos. Pelo sangue, todos, homens e mulheres, judeus e gentios, brancos e negros, são trazidos para perto de Cristo. E aí o texto ainda vai dizer, né? Em Cristo, pelo sangue, por esta obra, nós podemos desfrutar da verdadeira unidade. E aí ele vai dizer no 15, né? Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Dos dois, que dois, né? Gentios e judeus. A unidade espiritual dos dois povos, judeus e gentios, foi feita por Cristo, criando um novo povo. Cristo pegou os dois, colocou junto, derramou o seu sangue e disse: agora vocês são um povo só. Vocês têm uma nova natureza, vocês têm uma nova identidade, vocês têm uma nova nacionalidade. O termo novo homem não pode ser interpretado isoladamente, porque ele está preso ao contexto espiritual, que fala de quê? Da nova criação em Cristo. Cristo está criando um novo povo, pegando dois povos e transformando em um só. Então essa verdadeira unidade, ela só pode ser vivida em Cristo. Através de Cristo nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Mas também em Cristo temos acesso a Deus pelo Espírito. Não só Jesus Cristo, pelo seu sangue, está criando mas essa nova comunidade, este novo povo, mas ele também está sendo o acesso para que nós possamos chegar até Deus. Porque por ele, versículo 18, por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. A unidade espiritual de judeus e gentios em Cristo permite que tenhamos acesso ao Pai. Como? O Pai promove a unidade, o Filho executa e o Espírito a mantém. É o Espírito quem nos mantém unidos. Nós somos totalmente dependentes do Espírito, queridos. Para tudo que nós vamos fazer, somos completamente dependentes do Espírito. E é o Espírito, então, quem vai manter a unidade. O Espírito Santo opera a obra regeneradora. Ele convence o homem de seus pecados. O Espírito nos santifica e une todos os crentes para juntos termos acesso ao Pai. Assim como o Espírito humano vivifica o homem, né? Assim o novo homem em Cristo, ele é vivificado, ele recebe vida pelo Espírito Santo. Mas não só podemos desfrutar de uma unidade verdadeira e temos acesso ao Pai, mas também as diferenças são desfeitas. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por quê? Porque os muros caíram na obra de Cristo. Aqui o apóstolo apresenta o fruto da obra de Cristo, a unidade conquistada pela cruz. É absurdo quando nós olhamos, por exemplo, para um texto como esse, quando nós olhamos para essas palavras de Paulo inspiradas pelo Espírito, quando nós olhamos para a nossa Bíblia e Paulo está tratando de gentios e judeus unidos pela cruz de Cristo. É absurdo quando nós, em um momento de loucura, vamos tentar agora retornar aos velhos hábitos e tentar causar desunião, e tentar construir muros novamente, e tentar nos achar dignos de apontar os defeitos, e dizer que, olha, eu sou melhor, porque eu posso dizer para você aquilo que você erra, e como você tem errado, e como você está errado. É claro que na nossa caminhada nós teremos momentos de disciplina, estudamos sobre isso, temos falado sobre isso, mas aqui não é esse o caso. Aqui é o caso da arrogância, de alguém que já tomado pelo pecado, decide novamente criar muros e trazer desunião. É a cruz de Cristo quem derrubou os muros.
É a cruz de Cristo quem trouxe união para nós. É a cruz de Cristo quem nos transformou de gentios e peregrinos em filhos e concidadãos, membros de um mesmo corpo. O poder unificador do Espírito vai operar, então, através do sangue de Cristo. E faz com que todos os crentes de todas as raças, línguas, povos, formem um só povo, uma só família. Somos agora a família da fé. Antes éramos estrangeiros, agora em Cristo formamos uma nova raça, uma nova família. Nenhuma pessoa que vem a Ele será excluída. Nenhuma que está segura em suas mãos se perderá. E nenhuma que pertence a esta família será espiritualmente distinta ou diferente de todos os seus irmãos. Por quê? Porque todos são iguais diante do Pai, todos têm valor. Não há esta ideia hierarquizada de filhos mais amados e filhos mais importantes. O Senhor pega homens e mulheres pecadores destruídos pelo pecado, traz para si. E agora ama todos eles. Todos são iguais. Todos são filhos amados. Na cruz, Jesus anulou toda disputa. Na cruz, Jesus anulou toda disputa, toda discórdia, toda inimizade entre os seus eleitos. Então, se você está com raivinha no seu coração, meu irmão, vá pedir perdão. Se você está chateado e aborrecido, vai pedir perdão. Sabe por quê? Porque somos membros uns dos outros. Porque foi a cruz de Cristo quem destruiu os muros que nos separavam. E foi Cristo e o seu sangue quem nos trouxe para perto e nos perdoou. Vá lá, peça perdão, se reconciliem, se abracem, se amem. Por quê? Porque somos irmãos, somos um só corpo. E em último lugar, Paulo traz uma foto agora dessa nova família. Sorria, você pertence a Cristo e a sua família. Paulo encerra esse trecho do versículo 19 ao versículo 22, falando sobre a maravilhosa unidade do corpo de Cristo. E ele dá então 3 imagens para ilustrar isso. Nessa foto da família, ele mostra que judeus e gentios se tornaram parte de um mesmo reino. Então Deus pega esses homens e todos os outros e faz com que eles façam parte de um mesmo reino. Ele mostra também, uma segunda imagem, que eles são uma família espiritual. Em Cristo somos alcançados e feitos família. E, em último lugar, ele mostra que estamos alicerçados, apoiados sobre um mesmo fundamento. Versículo, então, 19, Paulo vai dizer: assim vocês não são mais estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A primeira imagem está exatamente nos forasteiros. A primeira imagem está realmente nesta condição do homem, forasteiro em uma nação ou um reino que não é o seu. Paulo está dizendo: não, isso era a condição de vocês antes, agora não mais. Aqueles que foram separados de Deus por causa do pecado, aqueles que se tornaram forasteiros, aqueles que se tornaram peregrinos, tornaram-se agora um em Cristo. Cristo os alcançou. Se eles eram estranhos e estrangeiros, todos agora se tornaram parte do mesmo reino, o reino de Deus. E este reino é formado de crentes de todas as épocas, de todas as eras, que confiaram em Deus, que depositaram a sua fé em Jesus. O reino de Deus não tem estranhos, o reino de Deus não tem estrangeiros, não há uma segunda classe de cidadãos. A nossa pátria está no céu. Paulo declara: e os únicos cidadãos dos céus são aqueles arrependidos que foram alcançados por Deus. Não há estranhos, não há inimigos, não há divisões dentro deste reino que venha a persistir. Eu sei que nos estranhamos por vezes, pedimos perdão, devemos pedir perdão. Pertencemos à família de Deus. Como se ser membro deste reino já não bastasse, né? Estávamos perdidos, éramos forasteiros, estranhos, mas então Cristo nos alcança e nos faz parte de um mesmo reino. Como se fazer parte desse reino não bastasse, já não fosse uma coisa maravilhosa. A obra graciosa de Deus em Cristo nos atrai ainda mais para perto e nos faz membros da família de Deus. Em Cristo, Deus Pai restaura a nossa identidade que foi desfigurada pelo pecado. Agora, cidadania celestial e membros da família não são funções ou posições diferentes.
mas são duas imagens de uma mesma realidade. Por quê? Porque cada cidadão do reino é um membro da família, e cada membro da família é um cidadão do reino. Não há essa distinção, não há esta divisão. Se os crentes não têm distinções diante de Deus, certo? Todos eles são cidadãos do reino, todos eles são filhos. E se nós não temos distinções diante de Deus, esses crentes, nós também não devemos ter distinções entre nós. Se Deus nos enxerga de uma forma igual, devemos olhar para o nosso irmão, para os nossos irmãos dessa mesma forma, amando os nossos irmãos, mesmo diante das dificuldades, talvez, que tentem nos separar. A grande questão, irmãos, somos cidadãos e membros da família, companheiros iguais em todos os sentidos espirituais diante de Deus. E se Deus aceita cada um de nós, como que podemos não aceitar uns aos outros? Como que podemos virar o nariz uns para os outros? Como que podemos encontrar problemas que sejam maiores do que o poder de Cristo que desfez e derrubou os muros? E em último lugar, ele vai dizer, temos o mesmo fundamento, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento dos apóstolos e profetas aqui, ele está se referindo à palavra, né? A revelação divina que esses homens ensinaram, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós temos os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Mas ele deixa claro que a pedra angular é o próprio Cristo. E aí, pedra angular era uma pedra utilizada no fundamento, utilizada no alicerce das antigas construções daquela época. Ela era a primeira pedra a ser colocada. E ela ficava numa esquina dentro daquele desenho do prédio que seria construído. Ela ficava na esquina do edifício, formava um ângulo reto entre duas paredes, então ela estava ali naquela esquina. Ela, a partir dela, né, era medida e as outras pedras começavam a ser encaixadas. A partir da pedra angular era definida a colocação das outras pedras. A partir da pedra angular era alinhada toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que hoje nós chamaríamos de fundação da construção ou alicerce de um prédio. A questão é, a pedra angular era a primeira e a partir dela todas as outras pedras eram colocadas, alinhadas, empilhadas, e assim se construía um prédio. E Paulo disse, Cristo é a pedra angular. É Cristo essa primeira pedra. É Cristo, e é através de Cristo que nós somos colocados e alinhados neste edifício. Cristo foi a primeira, e a partir de então nós também somos colocados ali, somos alinhados. Cada pedra colocada em seu exato lugar, cada pedra colocada perfeitamente no lugar em que deve estar. E todo o edifício, Paulo vai dizer, então, é bem ajustado. Todo edifício é bem construído. A igreja está de pé, porque Jesus Cristo é o fundamento. Temos um lugar para pertencer, porque Jesus Cristo é o fundamento. Temos um lugar para voltar quando nos afastamos, e temos um lugar de arrependimento, porque Jesus é o nosso fundamento. Podemos nos aproximar quando estávamos perdidos e sem Cristo, porque o Espírito nos conduz e nos coloca diante de Cristo, que é o fundamento. A solução, resposta para nós, porque Jesus é o fundamento. Lágrimas são enxugadas, pecados são perdoados, vidas são transformadas, porque Jesus é a pedra, porque Jesus é o fundamento, porque Jesus está ali, Ele é o padrão, e diante dele todos nós somos colocados, empilhados, todos nós somos como um edifício, bem ajustados, perfeitamente ajustados. Cada crente agora tem o seu lugar, é por isso que nós pertencemos. Cristo é a pedra angular, e não pertencemos e não somos uma pedra colocada de repente em um lugar que ela não encaixa bem, não. Cristo nos coloca exatamente no lugar que deveríamos estar. Cada crente tem o seu lugar,
e nele, em Cristo, no fundamento, na pedra angular, encontra a sua posição justa e correta. A continuação do verso diz: cresce para o templo santo de Deus. Aqui a ideia que Paulo vai dar é de um edifício que está sendo construído. Indica uma obra que está em um processo de progressão. Ela está acontecendo. Através das eras, Cristo está pegando pedras e colocando. O Espírito, na verdade, né? O Espírito pega as pedras. A pedra angular já foi colocada, ela já está perfeitamente posicionada e as pedras então estão sendo colocadas, e aí Cristo vai e pega, e ele encaixa, e ele pega mais uma, e o Espírito vai e pega a outra, encaixa. Aqui a ideia de Paulo é essa: o edifício está sendo construído, a obra ela é progressiva, a obra ela é contínua. A figura empregada por Paulo é de um construtor que ajusta as pedras, e ajusta pedra sobre pedra, adaptando cada uma delas em seu lugar e posição exata. Por isso, nós podemos dizer, temos condições de pertencer, podemos pertencer à igreja, porque o Espírito, ele nos coloca exatamente no lugar aonde deveríamos estar. Não estamos perdidos, não somos estranhos. E se nos sentimos assim, precisamos pedir perdão. Se nos sentimos estranhos dentro da igreja, se nos sentimos perdidos dentro da igreja, duas condições, queridos: ou não somos cristãos e estamos perdidos aqui e precisamos que o Senhor nos alcance e nos salve, ou então o pecado já tomou o nosso coração e vamos precisar nos humilhar. E vamos precisar nos humilhar diante de Cristo. E vamos precisar nos humilhar diante do Espírito Santo. E não acho que isso é algo estranho, não. Porque todos nós, vez por outra, precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, eu estou me sentindo estranho. Senhor, eu não estou conseguindo me encaixar. Por favor, me encaixe novamente dentro desse edifício. Por quê? Porque eu pertenço ao Senhor. Porque antes eu era alguém perdido, porque antes eu era um gentio, porque antes eu era estranho à comunidade, porque antes eu estava nesse mundo sem Deus, mas agora o Senhor me alcançou, agora o Senhor me fez parte, por isso podemos pertencer. E eu concluo então. E sabe qual é a minha conclusão, queridos? É um privilégio fazer parte do povo da nova aliança. É um privilégio fazer parte, é um privilégio pertencer à igreja. É um privilégio fazer parte daqueles que foram salvos mediante arrependimento e fé em Cristo Jesus. Daqueles que contam com a presença do Espírito Santo. Daqueles que se reúnem em ajuntamentos locais, em igrejas locais, para ouvir a pregação da palavra, para se envolverem no culto e na adoração comunitária. É um privilégio porque desfrutamos das maravilhas do batismo, da ceia. É maravilhoso fazer parte daqueles que se comprometem em pôr em prática uns aos outros das Escrituras e que vão até os confins da terra para cumprir o maior mandamento, que é amar a Deus, mas também amar o próximo. E também querem cumprir a grande comissão, que é fazer discípulo de todas as nações. Então só há um caminho, e este caminho é pertencer. Só podemos pertencer se fomos alcançados por Cristo. E se a cruz de Cristo quebrou os muros que nos separavam, agora nós só podemos olhar para os nossos irmãos e dizer: eu te amo, irmão. E nós somos parte de um mesmo corpo. E ainda que o pecado tente nos separar e criar muros novamente, nós vamos, pelo poder do Espírito, olhando para a cruz de Cristo, continuar caminhando unidos. Por quê? Porque a cruz de Cristo quebrou os muros que nos separavam. Agora somos membros de um só corpo. Agora podemos pertencer à igreja, podemos pertencer a Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Porque podemos pertencer, porque já pertencemos ao Senhor. E agora podemos viver esse sentimento de pertencimento. Não porque a igreja é perfeita, mas porque o Senhor ama a igreja e nos colocou como pedras perfeitamente ajustadas sobre a pedra angular. Obrigado, Espírito Santo, que nos alcançou e nos levou até Cristo, para que o sangue dele pudesse perdoar e nos tornar agora membros deste reino, membros da família, sem muros para dividir, mas apenas pontes para nos aproximar. Obrigado, Senhor, pelo sentimento de pertencimento que podemos sair nesta noite e que possamos de fato viver esse pertencimento, agradecendo ao Senhor e gratos, clamar ao Senhor que continue trabalhando em nós até o dia final, para que possamos nos encontrar na glória, onde perfeitamente viveremos e desfrutaremos
deste pertencimento. Enquanto estamos aqui, clamamos, Deus Espírito Santo, esteja conosco em todo o tempo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.